e o Pai 2021, gente! Louvado seja Deus que nós já temos essa liberdade de poder nos reunirmos aqui. Por isso, não tire a sua máscara. Fique com a sua máscara. Pega o álcool aí da sua bolsa, passe na sua mão para todo mundo ficar protegido. Seja bem-vindo também você que está no nosso canal. Olha, maravilhoso. Hoje nós temos muitas coisas para conversarmos. Se você não me conhece, eu sou Fabiana. Essa é a Nova Igreja Batista. Somos muito amadas pelo nosso Pai por nos presenciar com esse ministério maravilhoso que começou há muito tempo atrás, mas oficialmente em 2019, né, a primeira edição com este nome, Elas e o Pai, mas a gente já trabalha com mulheres há algum tempo. E em 2020, né, em meio à pandemia, nós lançamos o canal do Elas e o Pai. Nossa, o tema desse ano é Mulheres de Caráter. Né? Mulheres de caráter. Que responsabilidade falar sobre isso, não é? Certamente você já ouviu algo do tipo: aquela pessoa, aquela mulher, é uma mulher de caráter. Ou então você já ouviu algo: fulano não tem caráter. Mas você já pensou realmente na profundidade do que significa ser uma pessoa, uma mulher de caráter? Bom, primeiramente, qual é o conceito de caráter? O dicionário, ele nos dá alguns conceitos, mas hoje eu queria trazer para vocês aqui um conceito que eu aprendi no meu primeiro acampamento aqui na NIB. O pastor Leandro disse assim: caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E ele complementou: é também a convicção mostrada em comportamento, não apenas naquilo que você diz. O caráter que nós devemos buscar, que nós devemos imitar, é o caráter de Jesus. E é por isso que, a partir de hoje, nós vamos iniciar uma série sobre 8 qualidades de uma mulher de caráter. E a nossa primeira qualidade de caráter que nós vamos ver hoje é a pobreza de espírito. A nossa referência base, não só para o dia de hoje, né, mas como eu falei, para os próximos encontros, se Deus quiser, está lá em Mateus capítulo 5. E eu sei que você já conhece, né, essa passagem, que se trata das bem-aventuranças. E nós vamos ler lá no versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você é aqui da NIB, se você estava aí de repente fazendo no nosso seminário, né, no nosso estudo bíblico, a matéria de 8 qualidades, você já deve estar com esse conceito bem vivo, né? Ainda está com esse conceito bem vivo na sua memória. Você já sabe, por exemplo, que a palavra bem-aventurado significa feliz. Mas e sobre pobreza de espírito e pobre de espírito? Bom, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que no grego existem 2 palavras para pobre. A primeira delas é o peneis, que corresponde àquele pobre que não tem luxo, né? Mas ele possui o básico. Ele não vive na miséria, mas ele não tem também aquele a mais, aquele supérfluo. Esse é o peneis. E a segunda palavra para pobre no grego é o pitokós, ou pitochos, né? Eu não sei exatamente qual é a pronúncia dessa palavra, mas essa palavra ela descreve exatamente o contrário do peneis que a gente já falou, que é o pobre no estado de miséria. Trata-se daquele que é desprovido de tudo, inclusive do básico. Essa palavra ela se refere à pobreza extrema, à mendicância. E adivinha, é exatamente esse pitokós ou pitochos que é usado nesse texto de Mateus capítulo 5. O que nos leva a entender que pobreza de espírito é o reconhecimento de que perante Deus eu sou totalmente desprovido e sem nenhum recurso em mim mesmo. E isso me leva a me submeter voluntariamente à vontade de Deus.
E aí você me pergunta, né? Tá, Juliana, mas o que é submissão? Tu está me falando aí de submissão voluntária. O que significa isso? Bom, o dicionário ele nos dá alguns conceitos, né, de submissão. Eu vou ler aqui algumas para vocês. A primeira é ação ou efeito de submeter, de acatar ordens, sem se opor nem reclamar. Obediência, subordinação. Obediência irrestrita, circunstância em que se precisa obedecer. Condição de quem teve a sua liberdade retirada. Dependência. É só a gente olhar para esses conceitos, né, que falam sobre acatar ordens sem se opor, fala sobre obediência irrestrita, e a gente consegue perceber o quanto essa palavra submissão ela está totalmente fora de moda nos dias de hoje. E por que será que isso acontece, né? Porque para você se submeter, como a gente viu lá no começo, né? No conceito de pitocos, de pitochos, você precisa se esvaziar, reconhecer que você é mendigo, que você é totalmente dependente. E isso vai completamente na contramão do que o mundo nos ensina hoje, né? O mundo hoje, se você está acompanhando aí, está totalmente polarizado, né? As pessoas estão cada vez mais cheias de si, cheias de opiniões. E se você, por exemplo, for falar numa roda de amigos, né, descrentes ou até mesmo crente, dependendo de quem for, que você vai casar e você vai ser submissa ao seu marido, nossa, você vai ser ridicularizada. Mas eu quero lembrar que a falta de submissão, né, a Bíblia fala que é pecado, e isso desagrada a Deus, independente do que o mundo nos diz. E muitas vezes, nós não somos submissas à vontade de Deus, porque, como eu acabei de falar, nós estamos sempre cheias de nós mesmas. Nós estamos sempre cheias de opiniões, nós nos achamos muito inteligentes, muito competentes. Mas eu pergunto, qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? A sua atitude diante de Deus mudaria se de repente você acordasse e você não tivesse mais nada, você se visse mendiga. Você não tivesse mais família, não tivesse mais amigos, não tivesse mais o seu trabalho, a sua faculdade. Seria mais fácil, será, você ter um coração entregue à vontade de Deus? É essa atitude que nós devemos ter. Deus ele não precisa tirar tudo de nós, mas nós precisamos lembrar que tudo que nós temos, na verdade, não é nosso. Tudo que nós temos vem dele. E um outro ponto, né, importante, né, referente à submissão, eu já falei um pouco, referente à pobreza de espírito, e essa, na verdade, está diretamente ligada à submissão voluntária a Deus, é a submissão às nossas autoridades. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter autoridades, e isso foi estabelecido por Deus. E se você pensa que a autoridade foi algo que nasceu depois do pecado, se você tem essa ideia, na verdade, submissão, Deus criou submissão, autoridade, né? Na verdade, Deus ele criou a autoridade desde a criação. E quem são hoje as suas autoridades? Né? Jesus, os seus pais, os seus professores, o seu chefe, se você trabalha, os seus pastores, os seus líderes. Você tem sido submissa à autoridade deles? Olha só o que fala. Lá em Romanos 13:2, fala que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E é por isso que eu falei que uma coisa está diretamente ligada à outra. Porque você não tem como dizer que você é uma pessoa submissa a Deus se você não aceita a autoridade que Deus instituiu sobre você.
Como você tem reagido diante das instruções e até mesmo das correções que as suas autoridades fazem sobre você? Você tem aceitado ou você tem sido uma jovem orgulhosa? Quando você é corrigida, o seu coração se endurece? Você fica indignada, você fica na defensiva? Você busca melhorar quando o seu líder fala alguma coisa para você? Ou simplesmente é algo que entra no ouvido e sai pelo outro? Você não busca mudar nada. O que prevalece é a sua atitude? É o seu querer? É a sua carne ou é o seu espírito? Nós devemos lembrar que o oposto de pobreza de espírito é o orgulho. E que orgulho, a Bíblia fala lá em Provérbios 11:2, ele gera desgraça. E nós, como mulheres cristãs, nós não podemos nos envergonhar de sermos mulheres submissas. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de submissão. Ele escolheu se submeter ao Pai. Ele escolheu se submeter à morte de cruz. Ele se esvaziou, ele abriu mão do seu orgulho e ele não se envergonhou de ser humilhado por amor a mim e por amor a você. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que ele foi rejeitado e desprezado. Ele foi oprimido e afligido. E mais uma vez eu digo, Jesus, ele escolheu. Ele poderia não ter ido, ele tinha a opção de não ir. Mas ele foi por amor a nós. Então, jovem, mulher acima da média, toda vez que você achar que você se submeter a Deus ou a uma autoridade é uma atitude humilhante, lembre-se do que Jesus fez por você na cruz. E aí você deve estar se perguntando, Juliana, quer dizer que então eu preciso me anular a minha personalidade. Vou deixar de ser quem eu sou para eu ser pobre de espírito? Não. Pobreza de espírito não é você ter um sentimento de inferioridade em relação a você mesma ou até as outras pessoas. Não é você sentir ódio de si mesma, não é você achar que você é incapaz, você ser passiva, ou então, de repente, se você é uma jovem que tem mais condições financeiras, você acha que você não pode ser pobre de espírito porque você tem um pouco mais de dinheiro. Não é nada disso. Como nós já falamos, não é se anular, mas é se submeter voluntariamente. Ou seja, não é por medo ou por qualquer outra coisa, mas é porque você entende o que Jesus fez por você, quem ele é e o que ele fez por você. E isso vai te ajudar a, no momento que você precisar tomar uma decisão, por menor que seja, isso vai te ajudar a fazer com que prevaleça não sejam as suas emoções ou a sua carne, mas a vontade de Deus para você. E olha, você sabe uma mulher na Bíblia que foi pobre de espírito? Maria, mãe de Jesus, já que nós estamos falando de mulheres para mulheres, né? Maria, provavelmente, ela era mais nova de que nós, né? Aqui, de que você, que é J1. Provavelmente, Maria era uma nova teens. E o anjo apareceu, a Maria era virgem, estava prometida em casamento, e o anjo apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida. Grávida antes de casar, né? E naquela época, você deve imaginar, você deve saber o que isso significava. Ela seria apedrejada até a morte, né? Mas olha só o que é interessante, a resposta de Maria, a resposta que Maria deu para o anjo do Senhor. Está lá em Lucas 1:38. Diz assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Qual seria a sua atitude diante de uma situação como essa? Talvez hoje Deus não esteja pedindo de você algo tão difícil quanto ele pediu para Maria. Mas ele está falando algo sobre o seu trabalho, algo sobre a sua faculdade, ou sobre esse seu namoro que de repente não está agradando a Deus. Qual resposta você vai dar para Jesus hoje? Fabiana.
Opa, rapidinho, tudo bem? Eu sou a Gabi do Projeto Elas e o Pai e eu vim rapidinho porque eu imagino que se você está aqui é porque você gosta do nosso conteúdo e do nosso canal, né não? Então para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a gente precisa de você. Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e de compartilhar o Elas e o Pai para todos os seus amigos. Então, já fez tudo isso? Eu deixo você continuar o seu vídeo. Temas tão difíceis, tão complicados. Submissão. Essa palavra hoje em dia se tornou algo quase proibido nos nossos dias. Já perceberam isso? Ou isso é uma impressão só minha? E dentro das 8 qualidades que vamos trabalhar, das 8 qualidades de Cristo, qual foi a primeira? Pobreza de espírito. O que é pobreza de espírito? Fala aí para sua amiga. Submissão voluntária a Deus e às autoridades que Ele instituiu, né? E, na verdade, não é fácil falar sobre isso em dias tão, como a Ju falou, polarizados de opiniões, em que eu acho, o que eu acho que é certo é o que é o certo, né? Mas a gente precisa entender o que a Bíblia fala. Nós nunca vamos falar aqui o que eu acho, mas sim o que a Bíblia fala. Tem coisas que eu posso não concordar? Tem. Mas eu tenho a opção de obedecer ou não obedecer? Não tenho. Por quê? Porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Então, se você veio para cá, para esta igreja hoje, para amaciar o seu ego, você entrou errado. Se você veio hoje para dizer o quanto você é linda, não que não seja, você é muito linda, mas trabalhar caráter. Eu imagino, Deus tem um livro, chamado Coluna do Caráter, é um livro muito antigo, que ele realmente coloca aquelas colunas de pedras. Não é que nem hoje, né, que você pega, faz o molde, está lá com coluna de concreto. Não, naquele tempo a coluna era esculpida. E é mais ou menos isso que vai acontecer nesse ano. Seja bem-vindo à oficina do Senhor para esculpir o nosso caráter. E sabe qual vai ser a talhadeira do Senhor? Vai, falem comigo, qual vai ser a talhadeira do Senhor? A Bíblia, então levanta aí a sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu não quero fazer o que a minha carne quer fazer. Senhor Jesus, eu quero ser moldada pela Tua palavra. Sim, eu sei que vai doer. Meu caráter escolhe ser mau, mas eu quero ter o caráter de Jesus. Me ensina, Deus, me ensina a ter o Teu caráter. Me ensina a ser uma mulher pobre de espírito, mesmo que o mundo diga que isso é errado. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus, amém. Se segura aí, que agora a gente vai começar a cutucar com a talhadeira do Senhor. Primeiro, submissão voluntária a Deus, a Juliana já falou, né? E submissão à autoridade. Mas o que é uma autoridade, Fabi? O que é uma autoridade? Vamos ver o que o Aurélio fala sobre autoridade? Significado de autoridade é aquele que tem direito ou poder de se fazer obedecer. É aquele que tem a supremacia de uma vontade sobre outras. Ou é aquele que tem domínio, aquele que manda, aquele que tem crédito, aquele que tem competência. Outra coisa, entidade judicial, militar, policial ou eclesiástica que dentro da sua alçada tem o direito de se fazer obedecer. Ou pessoa de grande competência. É isso que significa autoridade. Como a Ju falou, né, a autoridade não foi criada pelo Bolsonaro, como alguns acham que foi. A autoridade foi criada lá por Deus em Gênesis. E se você não sabe, daqui a pouco eu vou falar mais, a autoridade vai
ter autoridade no céu. Então, se você não gosta de autoridade, minha dica, não vá para o céu. No céu vai ter autoridade, vai ter trabalho. Vou falar daqui a pouco mais sobre isso. O que a Bíblia fala sobre autoridade? Romanos 13, 1 e 2. Abra aí sua Bíblia, Romanos 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Muitos de vocês já conhecem, mas como eu gosto de fazer, a gente vai destrinchar aqui a Bíblia, esmiuçar, né? Dentro do texto, do contexto. Vamos aprender. Romanos 13, 1 e 2, você vai ler comigo alguns pontos. Já todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, bora, misericórdia. Acelera aí. Romanos 12, 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem sobre si mesmo. Não foi eu que li, foi você. Ou seja, toda a autoridade foi colocada por quem? Exatamente. Então quer dizer que Hitler foi colocado por Deus? Ai, peguei vocês agora, né? Ah, não, peraí, acho que tem um negócio na Bíblia que eu não li. Toda autoridade boa foi colocada por Deus? Não, toda autoridade. E só. Boa ou ruim. Porque não existe autoridade que não foi colocada por ele. Como eu disse para vocês, a autoridade foi criada por Deus e não pelo Bolsonaro. E como eu falei para vocês, no céu vai ter autoridade. Como é que tu sabe disso, Fabiana? Apocalipse 5 e 10. Apocalipse 5 e 10, eu vou ler na versão NTLH. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Puxa vida, agora é que foi. Né? E eu tenho algumas coisas, né, que meus amigos do AJ pesquisaram sobre o que as pessoas acham de autoridade, de liderança. Eu peguei algumas. Eu não tenho Twitter, né, mas meus pesquisadores foram atrás. Vamos ver o que o pessoal está falando? Esse grande sábio falou assim: sempre fui atraído pelas ideias contra a autoridade. Gosto das ideias referentes à quebra do sistema e ao destronamento da ordem estabelecida. Já ouviram isso? Já, né? Vai passando aí, Carol. Essa daqui é legal. Não são os rebeldes que criam problemas no mundo, são os problemas do mundo que criam os rebeldes. A rebeldia é a vida. Submissão é a morte. E é isso a qual... Tem mais alguma? E é isso a qual vocês estão sendo todos os dias bombardeados. Principalmente se você está sempre lá no Twitter. Né? Só que é totalmente contra aquilo que Deus fala. Quem criou as autoridades? Exatamente. E nos dias de hoje, como a Ju falou, isso é coisa ofensiva. Submissão voluntária a Deus e às autoridades que Ele instituiu. Nossa, isso é mesmo a mesma coisa que você cuspir na cara de outra pessoa. Mas nós não podemos. A Bíblia fala que o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, a partir de hoje, todas vocês estão fritas. Porque até antes de estarem nessa noite, vocês não tinham esse conhecimento. A partir de hoje, todas vocês terão esse conhecimento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E quais são as áreas que mais nós, não vou falar nem nós jovens, nós seres humanos temos dificuldade em nos submetermos às autoridades. Primeira autoridade, Juliana falou, pais, mães, responsáveis. Né? Ninguém aqui é filho de chocadeira. Todo mundo veio de uma mãe. Fabi, não moro com a minha mãe morreu, mas um dia você teve autoridade. Fabi, já sou casada. Ai, seu marido é sua autoridade. Ai, agora deu um murro no fígado.
Meu marido é minha autoridade? Não, nunca! Ainda bem que no nosso YouTube não tem comentários, né? Porque iam me chamar de nem sei de quê. Puxa vida, então vamos ver o que Deus Todo-Poderoso, criou autoridade, falou. Efésios 6, de 1 a 3. Abre aí rápido, rápido. Efésios 6, de 1 a 3. Porque mulheres de caráter sabem manusear bem a palavra de Deus e abrem a Bíblia rapidamente. Efésios 6, de 1 a 3. Acharam? Já? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Tem lá no versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Êxodo, você não precisa abrir, eu vou ler mais rápido aqui. Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te deu e te dá. Colossenses 3:20, filhos, esse aqui é legal. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ai, Jesus. Ai, Deus pegou pesado, olha. Em tudo, em tudo. Você que é crente, porque às vezes a gente tem um problema, né? Eu converso aqui com alguns jovens e às vezes as líderes falam bem assim, Fabi, o problema, vocês só tiraram toda a atenção das meninas, ainda estou na metade do meu tempo. Volta a atenção para mim, vocês que são sanguíneos. O grande problema é que, às vezes, o que as líderes me falam, Fabi? O problema é que, às vezes, o jovem acha assim, eu devo obedecer ou respeitar minha mãe e meu pai só se eles forem crentes e me ensinarem o que é certo. Não. A Bíblia não fala aqui que a gente deve honrar só pai e mãe quando eles forem crentes. Você não deve desonrar o Senhor. Se sua autoridade, seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa lhe pedirem alguma coisa que honre e desagrade ao Senhor, como uma vez uma amiga minha daqui da igreja queria casar, os pais não queriam casar porque tinham alto poder financeiro, entendeu? Minha filha, você quer casar só porque você quer transar? Não tem problema, pega aqui um pacote de camisinha e vai transar. Nisso você não vai obedecer, porque é o que Deus diz, para você se guardar até o seu casamento. Mas lá no Colossenses 3:20, ele fala assim, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Provérbios 1, de 8 a 9, fala assim, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Mas o versículo que eu vou ler agora para mim foi o que mais pegou assim o meu coração. Eu não dependo mais financeiramente da minha mãe. Ela mora comigo, na verdade. Depois que o meu pai faleceu, eu trouxe ela para morar comigo. Mas uma das coisas que até eu, que não dependo financeiramente da minha mãe, tenho minha vida independente da minha mãe, preciso lembrar que ela deve ser honrada. Mesmo que eu não dependa mais financeiramente dela. E esse versículo aqui falou comigo. Já, Provérbios 20, 20, abre a sua Bíblia, Provérbios 20, 20, Provérbios 20, 20, rápido, no meio da Bíblia. Depois de Salmos, Provérbios 20, 20. Você vai ler aí. Já? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Ah, Fabi, peraí, mas eu nunca amaldiçoei meu pai e minha mãe, não. Eu sou até assim, às vezes, rebelde, ela manda eu fazer um negócio, lavar uma louça, arrumar meu quarto. Eu custo aí, no meu pensamento, eu fico, essa minha mãe enche muito meu saco, não está vendo que eu estou fazendo as coisas do ministério? Eu nunca teria coragem de amaldiçoar minha mãe. Pois é, só que a gente vai lá no grego, né, e vai descobrir o que significa essa palavra amaldiçoar. Tratar ou reconhecer a pessoa como desprezível, insignificante, de pouca importância, ser frívolo.
A palavra frívolo significa algo sem importância. Então, toda vez que você ou eu tratamos as nossas autoridades, a nosso pai e nossa mãe, de maneira frívola, sem importância, é a mesma coisa que amaldiçoar. E não para por aí, não. Tratar com insignificância, dar pouca importância, ser pouco estimado, tornar desprezível, tratar com desdém, desprezo ou desonra. Isso que quer dizer amaldiçoar. E sabe qual é o problema disso? É que o que vem depois, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Se eu pedir para apagar as luzes do auditório, por algum momento essas luzes não mais funcionaram, não serve de nada, porque luz, lâmpada, serve para iluminar. Quando você desonra seu pai e sua mãe, você perde a sua função de iluminar esse mundo. Você pode fazer ministério, cantar, decorar 50 mil versículos, orar 3 horas por dia. Mas se você desonra seu pai e sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá. E por isso é que me preocupo muitas vezes quando eu vejo algumas postagens de vocês. Ou vocês curtindo algumas coisas que Deus desagrada. Coloca aí, Carol. Que eu odeio os meus pais, pois eles são homofóbicos e racistas. Que ódio. Meus pais são homofóbicos porque são da igreja. Seria tão bom se existisse mais amor e menos julgamento dentro das igrejas. Para aí. Sabe, meninas? Essas são... Eu só peguei algumas, tem muitas outras. Uma vez eu vi uma postagem assim: minha amiga não tem celular, ela tem 13 anos. Como os pais podem ser abusivos? Por isso que nós precisamos, a partir de hoje, ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Nós não queremos de maneira nenhuma que a nossa lâmpada se apague. E sabe, eu pensando nisso, sobre tantas coisas, como que a nossa geração hoje está tão doente emocionalmente? Você tem alguma colega com depressão? Com crise de ansiedade? Com crise do pânico? Já tinha antes da pandemia, que agora piorou. Já tinha amigas assim? Muitas vezes é porque a gente está desonrando pai e mãe e não sabe por que tantas consequências ruins acontecem na nossa vida. E eu estou falando de um versículo, tem tantos outros que falam que a sua vida vai se extinguir. Outra coisa, outro que a gente precisa... Só um pouquinho. Outra coisa, autoridades governamentais, líderes de igreja, escolas e chefes. Hebreus 13:17, todos nós conhecemos esse versículo, Hebreus 13:17. Mas eu quero que vocês abram e leiam comigo, vai. Hebreus 13:17. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Agora, 1 Timóteo 2, de 1 a 3, abra comigo 1 Timóteo 2, de 1 a 3, 1 Timóteo 2, de 1 a 3, rapidinho. Hoje é muito versículo que a gente vai ler. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, lê comigo, antes de tudo, vai. Antes de tudo, recomendo. Vai, gente, me ajuda. Recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões por todos que exercem, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda... Por quê? Agradável perante Deus, o nosso Salvador. Meninas, respeitar a autoridade não é fraqueza. Não é algo vergonhoso, não é burrice, não está fora de moda, nem desonroso.
Respeitar uma autoridade é agradável perante Deus. E qual é a nossa função diante da autoridade? Repete comigo, o que o versículo falou? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, o que eu devo fazer pela minha autoridade? Suplicar, orar, interceder, e ações de graças é agradecer. Fabi, sério? Sério, olha. Aquele meu professor idiota, burro? Sério, ó. Aquela minha mãe que não entende que eu quero ficar na igreja? Também. Aquele meu pai bruto, ignorante? Também. Também. Sabe, mas eu não estou falando aqui para que você precisa concordar com tudo. Eu não estou falando que você não pode falar aquilo que é errado. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que a gente primeiro tem que fazer essas coisas. Primeiro, a gente precisa fazer aquilo que Deus quer em relação. Por isso, nós temos que ter muito cuidado mesmo, gente, muito cuidado, porque, às vezes, sabe, eu me lembro, alguns de vocês eram muito pequenos, mas eu me lembro, eu nunca votei na Dilma. Eu não vou falar sobre política, porque nesse é o foco. Mas eu senti vergonha quando, na Copa aqui no Brasil, ela foi vaiada, xingada, chamada todos os tipos de palavrões, por uma mulher que foi escolhida por nós, foi colocado ali por nós. Uma vergonha mundial. E nós, filhas de Deus, temos que ter essa sabedoria, de não sermos como... Coloca aí, Carol. Quem já viu isso daí? Ei, tia, fala mais baixo que eu estou no telefone. Quantos são professores aqui? Já viram isso na escola? É. Passa aí, Carol. Cansada demais, odeio mexer no Excel, odeio meu chefe abusivo que antes era legal, odeio que fique jogando coisas em cima de mim que não são minhas responsabilidades. Gente, eu confesso que eu já pequei muito assim, eu já falei mal de chefe. Já. Mas essa palavra veio aqui com um tapa na nossa cara. Vai, Carol. Esse aí nem fala, né, Carol? Isso aí nem fala. Próximo, Carol. Hoje, especificamente, eu queria estar na era do Orkut e participar de alguma comunidade que eu odeio meu chefe. Eu já falei que hoje eu odeio meu chefe, senão estou expressando aqui os meus sentimentos. Às vezes eu fico impressionada como pecamos por falta de conhecimento. Mas hoje nós não poderemos mais. Sabe, gente, minha principal preocupação hoje é que muitas vezes nós postamos certo tipo de coisas porque queremos um like, uma curtida. Mas tudo que nós precisamos é ter a aprovação de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, ter um dislike de Deus. E tu sabe o que é pior? É diante da minha rebeldia contra a minha autoridade, eu ser cancelada pelo Senhor. Não se importe se os seus seguidores vão lhe cancelar. Importe se Deus vai agradar de você. Tudo o que devemos e precisamos fazer é a vontade de Deus. A autoridade foi criada por Deus, é isso o que mais importa. E a terceira coisa pelo qual temos muita dificuldade, agora eu vou pegar, respira. Respira, vai, respira. Ai, Fabi, já está bom. Ai, também acho que está bom, mas eu sei que eu até passei meu tempo, né? Mas terceira coisa. Ai, Senhor, submissão ao... Qual é a dificuldade da mulher? Me ajuda aí. Ser submissa a quem, Golda? Ai, uma casada falou ali. Ao marido. Olha, vocês nem são casados, já sabem que vão ter essa dificuldade? Gente, a mulher amazonense mais do que ninguém. Pensa numa mulher braba, a mulher amazonense. Você é braba? Faz assim, você é braba. Fale, reconheça. Não, Fabi, eu sou uma santa, você é uma mentirosa.
O Leandro diz que acha que é o sangue das índias que corre nas nossas veias, mas a gente é brabo demais. A gente reclama demais, a gente fala... Vocês falam alto ou sou só eu? Ah, vocês tudo falam alto também. Já teve amiga sua que disse, amiga, fala mais baixo, teve? Então te segura aí, Efésios 5:33, Efésios 5:33, lá vai, segura o torpedo do Senhor. Vocês vão ler comigo, para vocês depois dizer que foi eu que disse. Efésios 5:33, Efésios 5:33, rápido, vai. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo... Eita! Colossenses 3:18, vai rápido, passa um pouquinho, Colossenses logo depois. Vai rápido. Colossenses 3:18. Já? Mulheres, fala, você vai falar. Bora! Mulheres, sujeitem-se a... Como quem? Quem está no... Ai, Fabiana, sério. E olha o que a Ju falou. Lembra do conceito que ela falou? Submissão no grego é o mesmo que... se inclinar. Se inclinar. Fabi, mas o movimento feminista veio para acabar com isso, Fabi. Onde que você está em que era? Nossa, acho que Deus errou, né? Só que não. Sabe por que Deus não errou? Não é para você responder, não. Quero que você pense. Quantas aqui moram em casa de mães extremamente dominantes e pais submissos, onde tem gritaria, briga, confusão, desonra, brigas, ameaças? Tudo porque se esqueceram do mandamento do Senhor. E eu sugiro para você, que se você não concorda com isso, você está no seu direito de não concordar com isso. Você está no direito de não entender sobre isso. Eu até entendo algumas de vocês que foram criadas por mães extremamente dominadoras, ou pais abusivos, ou homens violentos, ou foram criados sem uma figura masculina. Eu entendo isso. Fabi, eu nunca vou conseguir me submeter a um homem. Meu conselho para você, não case. E não tenha filhos. Porque isso não é um princípio da Fabi, porque a Fabi também é braba. A Fabi também tem um temperamento difícil. A Fabi também já teve que morder a língua até sangrar. A Fabi também já pecou. Mas quando a gente entende que essa é a vontade de Deus, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, muitos assim me perguntam, Fabi, mas, sabe, e a violência contra a mulher? Eu estava assistindo um documentário essa semana sobre aquela história daquele menino, a morte daquele menino Henry, né, que foi morto pelo padrasto com consentimento da mãe, né, vamos chamar assim. E qual é a profissão daquele homem? Médico. Ele é um médico, né? E aquele homem cometeu um assassinato terrível. Mas depois que você vê essa reportagem, quantas aqui nunca mais irão ao médico? Está totalmente desacreditado na categoria dos médicos. Se você estiver passando mal, você não vai no médico porque aquele homem matou uma criança e ele era médico. É a mesma coisa. Não é porque um homem fez alguma coisa contra você ou contra alguém que todos os homens são iguais. Deus quer que hoje você mude em relação a tudo isso. Sabe? Deus quer fazer a sua vida valer a pena. Sabe? E por isso que a gente tem que ter, pode colocar aí, Carol, nós temos que ter muito cuidado quando a gente enche a nossa cabeça com coisas que desagradam a Deus. Seja pela internet, pelas redes sociais, pelas mídias, por vídeo, por qualquer coisa, a gente tem cuidado, né? Aos homens do século 21, não chame a mulher com quem você se casou de minha mulher. Diga o nome dela. Ah, eu amo quando meu marido me chama de minha mulher. Eu amo porque eu sou a mulher dele. Eu sou a única mulher dele.
Eu não encaro isso como um sentimento de posse, eu encaro isso como uma dádiva do Senhor. Porque eu o chamo de meu marido. Na minha aliança tem escrito aqui: eu sou do meu amado e ele é meu. Próximo, Carol. Vários textos que eu leio nessa fase pré-casamento falam de adotar ou não o sobrenome do marido, que é uma conquista do feminismo manter o nome. Eu amo ser chamada de Fabiana Caiado. Quantos aqui não gostariam de mudar o seu sobrenome? Levante a sua mão. Eu amo. Levanta, tem vergonha não. Eu queria ser chamada de Almeida, de sei lá. Eu não me importo com isso, porque Deus já disse quem eu sou. Próximo. Não gosto de gente que prega o feminismo na internet, mas em casa diz amém para tudo que o namorado, o marido fala. Sinto vontade de socar a pessoa. Sabe, meninas? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu vou finalizar com algumas frases que eu ando vendo por aí para a gente pensar. Boas meninas vão para o céu e garotas mais em todo lugar. Mulheres comportadas raramente fazem história. Mentira. Mentira. Mulheres santas do Senhor fizeram a história e mudam a história até hoje. E você, mulher santa do Senhor, vai mudar a história, não caia na mentira dessa criatura. Para quem é dona do castelo, o príncipe encantado é só uma visita. Mentira. Nosso dever tornar este mundo melhor para as mulheres. Mentira. O nosso dever é tornar esse mundo melhor para todo mundo. Para homem, para crianças, para todo mundo. Não caia nas mentiras de Satanás. O amor, olha, essa daqui para mim é a pior de todas. O amor é o ópio das mulheres. Enquanto nós amamos, os homens governaram. Gente, onde que nós vamos parar? Uma mulher que não tem controle sobre o seu corpo não pode ser uma mulher livre. Mentira. A Bíblia fala que o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, meninas, eu sei, não tem sido fácil, mas eu creio que Deus quer transformar nossos corações em mulheres de espírito submissos, voluntário a Deus e às suas autoridades. Vamos agora a mais uma esquete.